Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Já comenta aí de onde vocês são, de onde você está falando, qual que é o estado. Se tiver alguma dúvida também já deixa aí nos comentários desse vídeo. Eu sempre acompanho tudo que vocês deixam aqui, então deixa aí que eu já respondo, posso trazer vídeo novo. Se tiver sugestão de vídeo, alguma dúvida específica, pode mandar aqui tudo nos comentários, que a gente vai trazer em novos vídeos e vai continuar falando aí sobre esse tema, o tema de leilão de imóveis. E a aula de hoje eu quero trazer para vocês um tema que me pediram muito lá no Instagram. Como que eu sei que eu estou fazendo o processo de financiamento de um imóvel de leilão da Caixa da maneira correta? Será que eu estou fazendo algum erro? Então, a gente vai ver tudo aqui na nossa aula. Um grande problema que eu vejo o tempo inteiro tem um imóvel, leilão da Caixa, que está ali com 50% de desconto. Vamos imaginar esse caso. Então esse imóvel, ele está indo a leilão por R$100 mil, o valor de avaliação dele é 200 mil, então está com aí 50% de desconto, ele aceita financiamento com 5% de entrada. Aí eu, Luiz, todo feliz, não sei nada sobre leilão de imóveis, estou feliz da vida, mas me pareceu ser uma boa oportunidade. Eu conheço aquela região, conheço ali aquele imóvel, sei que ele está no excelente preço e é uma excelente oportunidade. Eu fui lá, arrematei esse imóvel e eu quero pagar financiado. Eu venci a arrematação, eu levei para casa. Mas e aí? Chegou na hora de financiar, eu não consigo. Por algum motivo, eu fui impedido de financiar. Será que eu vou ter que pagar aquele imóvel à vista? Será que vão cancelar meu leilão? O que acontece aí na prática? Então, sempre quando a gente pensa em imóvel de leilão, a gente tem que tomar alguns cuidados que são muito importantes. Por exemplo, por mais que eu vi ali que o imóvel aceita financiamento, é um leilão da Caixa, se eu não tiver muita experiência, se eu nunca tiver arrematado, tem alguns pontos que a gente sempre deve considerar. Por exemplo, eu vi que o imóvel aceita financiamento, nesse caso que eu trouxe para vocês, que a entrada ali é 5%. Mas será que todo imóvel de todos os bancos, a entrada é sempre a mesma? Sempre vai ser 5%? Então esse é um dos pontos que a gente precisa analisar. E o crédito? Será que o banco ele vai liberar crédito para eu usar nesse financiamento? Por quê? Não necessariamente está falando que o imóvel aceita financiamento e não necessariamente o banco vai liberar crédito para mim ou vai liberar crédito para o Joãozinho. Pode ser que aquele Joãozinho ali ele é um mau pagador e o banco ele não acha essa pessoa confiável para deixar ela fazer um financiamento imobiliário. Então, da mesma maneira do exemplo anterior, não, o banco ele não vai aceitar esse financiamento. Então é super importante a gente se atentar aos prazos. Qual que é a data correta para eu realizar o valor da entrada, para eu pagar, para eu efetivar aquilo? Quanto tempo demora esse processo de financiamento? Então, isso é super importante e todos esses cuidados a gente tem que tomar muito cuidado e tem que analisar cada ponto para realmente entender e ver se faz sentido aquela arrematação e até mesmo pensar ali na viabilidade financeira. Será que essa operação realmente é uma operação rentável? Ela vai me trazer um retorno? Eu sei como seguir, eu conheço todo aquele fluxo, eu sei o passo a passo. Eu estou nessa etapa, qual que é a próxima etapa desse financiamento? Tudo isso, para quem quer entrar nesse mercado, quer ganhar dinheiro de verdade, é super importante. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Rezende, eu atuo nesse mercado de leilão de imóveis já faz algum tempo, já fiz diversas operações, tanto de imóveis financiados, quanto arrematações à vista, já fiz operações que me deram uma rentabilidade absurda e cada vez mais eu sou apaixonado por esse mercado. Então se você não me segue, já me segue lá no Instagram, luiz.rezende. E se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo aqui nesse canal, já se inscreve agora, que sempre eu estou trazendo vídeos novos, vídeos que realmente informam e com intuito educacional, para que vocês entrem nesse mercado e aprendam de verdade. E meu objetivo com esses vídeos é para vocês seguirem os mesmos passos que eu e meus alunos, que é fazer R$100 mil de lucro com leilão de imóveis em 6 meses. Algo que é totalmente possível, desde que você entenda aquele passo a passo replicável. Então a gente precisa ter um método para a gente seguir, do início ao fim da arrematação. E uma dessas estratégias que eu adoro,
Por mais que eu tenha dinheiro parado ali na conta, eu sempre prefiro arrematar um imóvel financiado. Por quê? Meu desembolso ele é menor, eu estou tirando menos dinheiro do meu bolso. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa pensar num contexto geral. Eu estou avaliando um imóvel, vamos pensar aqui. Eu vi que aquele imóvel ele aceita financiamento. Então, eu cumpri o primeiro ponto. Porque dentro da Caixa, por exemplo, a gente vai passar ali pelos imóveis e a gente vai ver que vários desses imóveis eles não aceitam financiamento. Então, o primeiro ponto para arrematar o imóvel financiado, um dos pontos, na verdade, é que ele precisa aceitar financiamento. Pode ser que eu tenha crédito, pode ser que eu já tenha aquele crédito aprovado, várias coisas, mas se o imóvel não aceita financiamento, nada adianta. Então, todo imóvel da Caixa, se é da Caixa, aceita financiamento? Não. Tá aí um grande erro que as pessoas pensam. O imóvel, lá no edital, tem que estar explícito. Esse imóvel, ele aceita financiamento habitacional. A partir daí, se tiver essa informação, eu posso seguir para as minhas próximas análises. Então, esse é o primeiro ponto. A primeira pergunta que vocês devem responder quando vocês estiverem avaliando o imóvel. Esse imóvel que eu estou avaliando, está explícito aqui que ele aceita financiamento? Já já eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ponto. Então, se tá, beleza. O próximo ponto é o comprador. Eu que estou comprando esse imóvel, será que eu tenho renda de acordo ali com a necessidade desse imóvel? Será que as minhas dívidas estão comprometendo toda a minha renda? Luiz, mas como assim? Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu ganho 5 mil reais, mas eu gasto 5 mil reais de cartão todo mês. Qual que é a renda que eu realmente tenho ali? É praticamente zero. Se eu ganho 5 mil e gasto 5 mil, o banco entende que sua renda está anulada, que você não tem crédito ali para realizar um financiamento de um imóvel, porque você não vai conseguir honrar com as parcelas do financiamento. Então, um ponto muito importante é entender e ter esse crédito pré-aprovado com a instituição financeira. No caso da Caixa, quem faz isso é a CCA. Então, sempre que a gente precisa arrematar um imóvel de leilão, a gente precisa ter essa simulação, pelo menos pré-aprovada para o meu perfil. Então, essa simulação ela vai fazer de acordo com o meu histórico. Vai ver ali minha renda, quais são os meus gastos, e quase tudo de forma automática. A gente precisa mandar alguns documentos para a CCA, e a partir disso ela vai puxar algumas informações e solicitar também algumas informações a mais, mas nada fora do padrão, tudo certo, justamente para entender ali qual que é o seu limite de crédito. Se eu tiver um limite de crédito de 300 mil, eu posso arrematar um imóvel de 200, que aceita financiamento? Sim, esse imóvel está dentro do meu guarda-chuva. Então, isso é um ponto que a gente deve levar em conta antes de avaliar um imóvel. Então, qual que é a grande importância aí? O que é a diferenciação de um imóvel financiado para uma arrematação à vista? É justamente a alavancagem. Hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quem tem crédito tem tudo. Às vezes, o crédito ele vale muito mais do que dinheiro. Então, se eu estou usando uma operação com o intuito de ter rentabilidade e eu não estou usando o meu capital próprio, ou pelo menos estou usando parte ali do capital do banco, isso é super interessante. Eu posso usar o meu dinheiro para arrematar outros imóveis que, por exemplo, não aceitam financiamento, ou para arrematar outros imóveis, 3, 4 imóveis que aceitam financiamento. Então, eu estou justamente rentabilizando o maior possível esses imóveis, meu rendimento, meu patrimônio, através aí da alavancagem financeira, através do financiamento. E essa é uma estratégia que eu gosto muito e eu ensino muito para os meus alunos. E principalmente para quem está começando nesse mercado, é uma porta de entrada excelente. Eu vou mostrar para vocês um exemplo e vocês vão entender o poder do mercado financeiro, o poder desse investimento, o poder do financiamento para quem quer fazer investimento no leilão de imóveis. A porteira de entrada, a porta, é muito baixa. Tem imóveis aí que a gente consegue arrematar por 3 mil, 5 mil, 10 mil, dependendo aí do valor final de avaliação do imóvel. E eu vou mostrar tudo isso aí para vocês. Então, através do financiamento imobiliário, um dos primeiros pontos, a gente vai preservar nosso capital, ou seja, por mais que eu tenha aquele dinheiro, não necessariamente eu tenho que desembolsar tudo agora. Por quê? Eu posso usar esse capital para a reforma que eu vou fazer com esse imóvel,
para pagar as despesas ali cartoriais, de documentação, pagar imposto, ITBI, várias outras coisas que além do valor do lance, eu preciso ter para comprar esse imóvel. Então eu posso usar justamente esse valor para esse tipo de coisa. Eu não preciso desembolsar tudo ali na hora de dar o lance. Então, quais são os riscos aí que a gente tem no imóvel financiado? Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, a gente tem as parcelas, a gente tem os juros aí do financiamento, e outro ponto, se a gente atrasar essas parcelas do financiamento, o mercado de leilão ele é cíclico. Então pode ser que esse imóvel, se você atrasou, não pagou, esse imóvel vá a leilão novamente e outra pessoa arremate igual o que a gente está propondo aqui, que a gente está querendo arrematar um imóvel de leilão. Então é importante a gente entender justamente todos esses custos para ver se cabe na nossa viabilidade financeira. Tudo isso tem que ser feito de forma prévia, para que a gente não tenha surpresas lá na frente, e a gente sempre trabalha ali com uma gordurinha, ou seja, com uma reserva. Não vamos fazer uma conta ali preto no branco, tudo redondinho, porque pode ser que alguma coisa aconteça. Pode ser que você precise fazer alguma reforma que você não estava esperando. Então, algo nesse sentido que sempre aparece, então é sempre bom a gente ter essa gordurinha. E aquilo, se você tem maior poder de compra, se você pode comprar um imóvel de maior valor, de valor agregado, um imóvel alto padrão, com isso você tem mais responsabilidades. Altos poderes, altas responsabilidades. Eu já escutei essa frase aí em outro contexto, mas nesse contexto faz muito sentido também. E outro ponto que sempre me pergunta, Luiz, eu preciso de muita renda para comprar um imóvel financiado? O que a gente precisa reforçar aqui? Você precisa de renda e também você precisa que seus compromissos financeiros estejam em dias. Mas não necessariamente você precisa de muita renda. Uma conta de padaria aqui que eu vou deixar para vocês pensarem aí, é que vocês não podem comprometer mais que 30% do salário de vocês com parcela de financiamento. Então deixa eu trazer um exemplo claro para ilustrar isso aí. Se você ganha aí 10 mil reais, a parcela do seu financiamento ela não pode ultrapassar 3 mil reais. Então é uma conta de padaria que normalmente funciona. Mas lembrando, quem vai te passar ali com exatidão para o seu perfil específico é justamente o CCA, que é o correspondente bancário, ou os caixas aqui, que é popularmente reconhecidos, eles justamente vão conseguir te passar aí qual que é o limite de crédito para o seu caso específico. Então, a gente tem que fazer isso com antecedência, porque se não for aprovado e a gente arrematar o imóvel, aí a gente vai ter problema. Outra coisa que sempre me perguntam, Luiz, será que eu consigo crédito aprovado? Será que o CCA vai aprovar? Você só vai descobrir se você fazer. É uma coisa que não tem custo nenhum. É um serviço da Caixa gratuito. Então vai lá, levanta aí sua análise de crédito, vê quanto que é o crédito que você tem disponível nesse mercado para que você possa aproveitar todas as oportunidades. Luiz, outro ponto. Eu vi lá na Caixa um imóvel que aceita financiamento. Eu posso arrematar aquele imóvel direto? Em hipótese alguma. Imóvel que aceita financiamento não é financiamento garantido. Lembra que eu falei? Vai depender do seu perfil. O banco ele tem que confiar em você. Você tem que ser uma pessoa confiável para que o banco ele dê esse crédito para você arrematar. Então, antes de dar o lance, a gente precisa ter esse crédito pré-aprovado. E é super importante. Eu vou trazer aqui um exemplo muito parecido com o que um aluno trouxe para mim pouco tempo atrás, e eu vou mostrar um contexto para vocês. Por mais que não é o mesmo imóvel, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Olha só esse imóvel aqui. Deixa eu trocar a tela para ficar mais fácil. Então aqui, não foi esse exemplo que o aluno me trouxe propriamente dito, mas eu vou ilustrar aqui só para vocês entenderem. Então aqui a gente está falando de um leilão da Caixa, é um leilão extrajudicial, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Estamos falando de um apartamento. Como que é a configuração dos cômodos desse apartamento? Então, é um quarto. Então, são 2 quartos, uma garagem, aqui área de serviço, banheiro e sala, de 43 metros quadrados de área de privativo. Valor mínimo de venda do leilão, R$ 81.672. Então tá com 47% de desconto.
E o valor de avaliação, R$ 150 mil. Então aqui tem o endereço do imóvel. E aí, ponto importantíssimo para a gente aqui. Formas de pagamento aceitas. Primeira, recursos próprios. O que é esses recursos próprios? Nada mais é que o pagamento à vista. Então aceita pagamento à vista. Se eu tiver dinheiro ali para arrematar por 81.672 na pipoca, eu posso arrematar, tranquilo. Qual que é a outra coisa? Permite a utilização de FGTS. Ponto importante, para usar o FGTS a gente tem algumas condições de enquadramento. Então a gente tem que entender se a gente realmente se enquadra aí dentro desse perfil, se a gente pode usar o FGTS. Se você quiser aprender e ver como que é os perfis, quais são as regras, deixa aí no comentário que eu posso trazer isso em outro vídeo. E o ponto importante aqui do tema da nossa aula, também permite financiamento somente SBPE. Esse SBPE é o sistema de financiamento nesse caso aqui. E consulte as condições antes de efetuar a proposta. Nesse caso aqui, eu vou antecipar, a gente não vai abrir o edital, mas esse imóvel aqui que ele aceita financiamento com entrada de 5%. Ou seja, eu vou arrematar esse imóvel por 81.672 e vou dar 5% de entrada, que é um pouco mais aí de R$ 4.000, certo? 10% daria 8 mil, então 5%, R$ 4.000. Então, com um pouco mais de R$ 4.000, eu já tenho condições de dar entrada nesse imóvel. O imóvel que o aluno trouxe para mim, que ele estava interessado em arrematar, era um imóvel muito parecido com esse, nessas mesmas condições, e era um imóvel que chamava muita atenção, porque ele estava com desconto ali bem grande, era uma baita oportunidade. Esse aluno chegou para mim e falou: Luiz, cara, tô com esse imóvel aqui, é o imóvel do momento, ele super empolgado, quero arrematar. Primeira pergunta que eu fiz para ele, quando eu comecei a analisar esse imóvel: sua carta de crédito já está aprovada? Você já foi na CCA para entender ali qual que é o valor máximo de um imóvel que você pode arrematar? A resposta que ele me deu foi não. E esse aluno, ele tinha ali um ponto diferente, que ele era autônomo, então ele tinha muita dificuldade em comprovar renda. Ele não era um CLT, ele não tinha o olerite ali todo mês. Então isso também gera um desconforto na hora de comprovar renda. É possível? É, tem maneiras para isso, mas vai precisar de um trabalho do CCA, pode ser um pouco mais moroso a comprovação dessa renda. Então, qual foi a instrução que eu dei para ele? Corre, vai no CCA, levanta todas as informações primeiro e a partir disso, se realmente fizer sentido, se a viabilidade financeira, considerando o valor de arremate, considerando ali o valor que é o valor da entrada, considerando o valor ali de documentação, considerando ali se tiver despesa de condomínio, IPTU, todos esses custos, se mesmo assim fizer sentido e você tiver crédito aprovado, aí sim faz sentido. Mas se não, cara, você precisa avaliar tudo corretamente. Mas o principal, para arrematar imóvel financiado, primeiro, o seu perfil de financiamento ele tem que ter aprovado pelo banco e você precisa saber exatamente qual que é o perfil máximo, qual que é o valor máximo que você consegue arrematar. Antes disso, minha instrução é: não arremate nenhum imóvel. Beleza, Luiz, fiz aqui a análise de crédito com o CCA e ele me falou que meu valor para arrematar é de até R$ 300.000. Ó, esse imóvel aqui de R$ 81.000, ele tá dentro de 300 mil? Tá. Eu posso arrematar aí quase 3. Na verdade, eu posso arrematar 3 imóveis aí de R$ 80.000, porque vai estar abaixo do limite que o CCA me passou, que era de 300 mil. Se eu arremato 3 imóveis desse aqui, tá em torno aí de R$ 240.000. Então, tá dentro, cara. Você pode arrematar tranquilamente. Então, a lição disso tudo que a gente falou: o imóvel, ele precisa caber no bolso. Não adianta nada eu encontrar aquele imóvel perfeito, eu tá super animado, feliz da vida, contando ali que eu vou comprar e já vou vender esse imóvel, já posso estar ali com a pessoa que vai comprar o imóvel engatilhada, mas tudo pode cair por águas abaixo se eu não tiver o perfil ali de financiamento aprovado pelo banco. Então, isso aqui é importante. Na forma de pagamento, falar aqui, ó, permite financiamento.
mas o meu perfil, o meu CPF, ele também tem que ser aceito. E aqui, só a título de curiosidade para vocês, eu trouxe aqui, ó, foto da fachada do imóvel. Vamos procurar esse condomínio aqui, ó, Ribeirão Preto que fica, né? Então tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui uma vista. Então é esse condomínio. Vamos ver se a gente encontra a entrada dele. Então é exatamente esse aqui da foto, ó. Então um condomínio, claro, né, o intuito dessa aula é a gente avaliar, entender um pouquinho mais sobre financiamento, mas a gente observa aqui um condomínio baixo padrão, padrão MRV, como a gente viu, os cômodos, 2 quartos, sala, banheiro, apartamento mais simples, mas esses apartamentos são ótimos para venda. E em outra aula, em outro vídeo, eu vou trazer e vou explicar o motivo por que esse tipo de apartamento ele vende tão rápido. Então, aqui a gente observa também esse imóvel, ele tem essa cobertura já de garagem. Então, todos esses pontos, eles vão agregando valor para o imóvel. Então, vamos voltar aqui para o nosso imóvel e vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, que é muito importante antes da gente dar um lance, entender justamente todos esses pontos, para que chegue na hora da gente realmente executar tudo que a gente aprendeu, tá tudo fixado na mente e a gente não fica ali perdendo tempo. Então, vamos pensar aqui num jeito errado, um jeito que a gente não deve fazer. Eu vi um imóvel, igual esse imóvel aqui de Ribeirão Preto. Luiz, cara, o leilão é agora, é uma oportunidade da vida, eu vou arrematar. Cara, dei o lance, arrematei. Agora eu vou correr atrás do meu crédito. Vou falar com a CCA. Cara, você começou errado. Lembra que eu te falei que você precisa ter o crédito pré-aprovado? Você já fez coisa errada. Então, você pode sofrer punições por isso. E dependendo do banco e dependendo do edital, você pode receber uma multa. Ou você vai ter que honrar aquele valor do imóvel se eles não aceitarem seu financiamento à vista. Então, você vai ter todo o dinheiro para arcar com isso aí? Então, cara, faz do jeito certo. Qual que é? Solicita análise de crédito, analisa o imóvel, vê tudo ali do imóvel, custo, ITBI, custo com documentação, já pensa na reforma, já faz todo esse cálculo que eu chamo aí de viabilidade financeira, para justamente com isso você vai conseguir definir o seu limite, ou seja, qual que é o valor máximo que eu posso arrematar esse imóvel, que ele ainda vai ser lucrativo para o meu bolso. Esse é um ponto importante, porque não adianta nada eu me gabar. Nossa, arrematei 50 imóveis. Cara, qual foi o lucro que você teve com esse imóvel? Eu sei exatamente na ponta da língua quais foram os lucros que eu tive em todos os imóveis que eu já arrematei. E olha, já foram muitos imóveis, mas isso é super importante, é coisa séria. Antes de arrematar, eu preciso exatamente saber todas essas informações. Então, a gente tem aí 5 passos importantes. Primeiro, o imóvel, ele aceita financiamento? Se ele aceita, tá bom. Outro ponto dentro desse primeiro passo é o meu perfil de comprador, o meu CPF. O banco vai aceitar financiar para mim? Opa, então beleza. Então, nesse caso aí, eu já tenho o imóvel que aceita financiamento e eu já tenho crédito. Eu tenho capital para lidar com todos os custos da arrematação, ou seja, a entrada, o ITBI, valor das parcelas, valores ali de custo de documentação. No leilão é como se fosse uma compra no mercado tradicional, a gente vai ter todos esses custos, mas a grande vantagem é que no mercado tradicional a gente paga esses impostos, a gente paga os custos sobre o valor que vale o imóvel, sobre o valor que a gente comprou. No mercado de leilão, é justamente o valor que a gente pagou ali no imóvel, ou seja, a gente pagou naquele imóvel desconto. A gente comprou com 50%, 40% de desconto. Isso é uma baita vantagem, porque no imóvel de leilão eu estou pagando já muito barato e todas as despesas vão ser justamente em cima disso. Então vocês viram
que o lance ele é a última etapa do processo. Depois de tudo feito, todas as documentações em dia, todas as análises, aí sim, se fizer sentido, eu vou dar o lance naquele imóvel. E lembrando, eu vou ter um teto de lance máximo. Eu não vou agir na emoção, vou chegar lá na hora do leilão e eu vou decidir qual que vai ser o lance máximo que eu vou dar. Não, eu já vi gente se ferrar nesse mercado por isso. A pessoa age na emoção, já fica pensando que é dona do imóvel e quer arrematar de todo jeito. Então tomem cuidado com isso. Então, a conta completa que a gente precisa ter quando a gente vai pensar no financiamento. Primeiro ponto, valor da entrada. Qual que é a percentual de entrada que o banco está pedindo naquele imóvel? Da Caixa, normalmente é 5%. E os outros bancos, Bradesco, Itaú, Santander, qual que é o valor de entrada? É 20%? É 30%? É menos? Então, todas essas informações vão estar descritas lá na descrição do imóvel. Então, custas com documentação. Quando a gente vai comprar um imóvel, seja no mercado tradicional, no mercado de leilão, a gente tem o valor dessas custas. Então, a gente já tem que pensar nisso previamente. Reforma. Será que eu vou precisar fazer alguma reforma nesse imóvel? Será que eu quero fazer uma reforma mais elaborada para justamente valorizar o imóvel, ou seja, vender por um valor mais alto? Ou será que eu vou querer manter o imóvel do jeito que ele está e vou vender ele um pouquinho mais barato? Tudo isso, todos esses custos vão impactar ali na hora de vender o imóvel, na hora de calcular o quanto vai ser meu desembolso. E outro ponto importante, se o imóvel é financiado, a gente tem que lembrar das parcelas do financiamento. Então a gente precisa ter ali justamente uma gordurinha, uma reserva. Porque eu não posso contar ali que está sobrando R$ 800 do meu salário todo mês e eu vou assumir uma parcela de financiamento de R$ 800. E se acontecer algum imprevisto? E se naquele mês um familiar, alguma pessoa ficou doente e eu precisei gastar um pouco a mais? Cara, eu não posso deixar de pagar aquelas parcelas. Aqueles R$ 800 são importantíssimos. Então é aquilo. A entrada é baixa, a operação em si, ela não é tão cara, ela se torna barata, porque o valor que eu estou pagando das coisas, de impostos, documentação, é em cima do valor de arrematação. Então, a operação em si também é barata, mas mesmo assim, eu preciso garantir que tudo ali cabe no meu bolso. Outro exemplo aqui, que muitas pessoas usam, é que várias pessoas usam essas operações de financiamento com o intuito de rentabilizar. Eu adoro. Então, eu comprei um imóvel barato, usei o dinheiro do banco, vendi mais caro, coloquei dinheiro no bolso. Mas uma outra operação que eu gosto muito do financiamento é a seguinte: eu comprei um imóvel de leilão financiado e a parcela de financiamento, por exemplo, desse imóvel que eu mostrei para vocês, é de R$ 700. Então, todo mês tem parcelinha ali de R$ 700 de financiamento. E o valor de aluguel, de locação daquele imóvel, que eu estou pagando R$ 700 de parcela, é de 1.300. Então, o valor do aluguel, ela paga a parcela do meu financiamento e ainda sobra um pouquinho, mesmo descontando todos os impostos, descontando IPTU, descontando em condomínio, descontando imposto de renda. Ainda assim, esse imóvel está me gerando uma receita mensal. E essa também é uma estratégia muito usada e que eu também utilizo. Mas é aquilo, se você não tem capital para rentabilizar, eu recomendo não ir para uma operação dessa de renda passiva direto. Porque seu intuito é aumentar patrimônio, é ganhar mais dinheiro. Não adianta nada eu ter pouco capital e pôr lá para render. Vai render muito pouco todo mês. Meu foco principal tem que ser em aumentar meu patrimônio, ou seja, ficar grande, efeito ali bola de neve. E tudo isso vai ser fundamental para que a gente tenha mais tranquilidade financeira, que no final, isso é uma das coisas que realmente importa. Pelo menos para mim, o mercado de leilão de imóveis, ele transformou a minha vida e transformou também a vida das pessoas ao meu redor. E são justamente esse tipo de coisa, atingir os objetivos, qualidade financeira, qualidade de vida, liberdade geográfica, é que o mercado de leilões pode proporcionar. E é uma das principais coisas que mais me fascina nesse mercado. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui hoje. O imóvel, ele precisa aceitar financiamento, independente aí se for imóvel da Caixa, Bradesco, não necessariamente é um imóvel de leilão de banco, ele vai aceitar financiamento.
O mercado, de certa forma, ele é muito sazonal. Tem épocas que tem muitos imóveis disponíveis que aceitam financiamento. Outras, nem tanto. Outras vezes, vai ter aquele monte. Então a gente tem que saber mesclar e entender bem. Se o imóvel aceita financiamento, a gente já dá um check ali no primeiro ponto. Segunda coisa, eu tenho crédito para arrematar esse imóvel? Se não, se eu não fiz aquela análise ainda, vou fazer. Se eu tiver, ok, eu posso seguir. Outro ponto, eu tenho capital para honrar com todas as despesas desse imóvel? A gente já viu isso aí. Então, todos os custos eu vou ter? Se sim, dou mais um checkzinho. Eu entendo todos os prazos ali desse imóvel, que horas que eu vou dar o valor de entrada, que horas que eu vou justamente efetivar ali o financiamento. Se eu entendo todo o fluxo da operação, cara, bacana, eu posso seguir. Qual que vai ser meu limite ali para arrematar esse imóvel? Eu sei exatamente qual que vai ser minha margem de lucro, eu sei exatamente quais são os meus custos. Então, isso também é importante. Eu desafio vocês aqui a alguma coisa. Vocês vão encontrar um imóvel ali, seja do leilão da Caixa, preferencialmente Caixa, que foi o principal ponto que a gente tocou aqui. Mas só lembrando, tem imóvel de leilão de diversos bancos, a gente não pode ficar só preso a imóveis da Caixa. Mas vamos pegar o imóvel da Caixa e eu quero que vocês façam essa análise superficial. Então, o imóvel aceita financiamento? Sim, tá bom. Qual que seria o capital necessário para eu arrematar um imóvel desse porte? Qual que é a estimativa? Qual que é o valor de venda possível? Qual que é a minha margem de lucro para esse imóvel? Então, tudo isso vai te ajudar a treinar seus olhos e sua mente para que quando vocês cheguem na hora de dar um lance no imóvel, vocês já saibam tudo e não tenham dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com aquele amigo que tem vontade de financiar um imóvel de leilão, que tem curiosidade sobre esse mercado, mas não sabe por onde começar. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todas e respondo para vocês. E aquela frase importantíssima, o financiamento começa antes mesmo da arrematação. Então é muito importante que a gente entenda que aquele financiamento cabe no seu bolso. Então chegamos ao fim desse vídeo e vejo vocês nos próximos.